Quando pensamos na infância, imaginamos brincadeiras, risadas soltas, curiosidade diante do mundo e a chance de aprender com liberdade. Mas durante o período da escravidão no Brasil, milhares de crianças tiveram a sua infância roubada. Elas não podiam brincar como outras, não podiam correr livres nem sonhar com o futuro. Desde muito cedo, eram tratadas como pequenas ferramentas de trabalho, obrigadas a seguir uma rotina dura, marcada pela obediência e pelo medo constante. As crianças escravizadas eram vistas, na lógica cruel daquele sistema, como parte da riqueza de seus donos. Isso significa que, desde o nascimento, já estavam destinadas a uma vida de restrições. Muitas vezes, ainda bebês eram separadas de suas mães para que estas pudessem voltar rapidamente ao trabalho. Essa separação precoce deixava marcas profundas, tanto físicas quanto emocionais. O colo materno, que deveria ser fonte de cuidado e proteção, era trocado pela frieza de uma rotina que não respeitava o vínculo natural entre mãe e filho. Na medida em que cresciam, essas crianças eram gradualmente inseridas em tarefas domésticas ou rurais. Meninos e meninas aprendiam desde cedo a carregar baldes de água, varrer quintais, cuidar de fogões de lenha, vigiar animais ou ajudar nas plantações. O que poderia ser uma infância de escola e brincadeiras tornava-se um treinamento constante para obedecer ordens e suportar cansaços. Não havia espaço para a imaginação ou para os sonhos infantis. A educação formal, algo que poderia transformar a vida delas, simplesmente não existia. Pelo contrário, era proibido ensinar a maioria dessas crianças a ler e escrever, porque o conhecimento era visto como perigoso. Um menino ou uma menina que soubesse interpretar palavras poderia questionar sua realidade e até mesmo buscar a liberdade. Por isso, o aprendizado era negado como forma de manter o controle. O que elas aprendiam vinha apenas da observação e da repetição de tarefas pesadas. Apesar da dureza da vida, o espírito infantil tentava resistir. É possível imaginar que, nos poucos intervalos do dia, essas crianças encontravam pequenos momentos para brincar de forma simples. Um pedaço de madeira virava boneca. Pedrinhas se transformavam em bolinhas de gude improvisadas. Essas pequenas invenções eram formas de manter viva a imaginação, ainda que em um ambiente de opressão. Mas mesmo esses momentos eram vigiados, e a qualquer sinal de distração vinham as repreensões. O sofrimento físico também fazia parte dessa infância. O corpo, ainda em desenvolvimento, era forçado a realizar tarefas que exigiam força de adulto. Muitos carregavam pesos, se expunham ao sol forte, ao frio das madrugadas e às longas horas de trabalho. Isso resultava em doenças frequentes, fraqueza, marcas no corpo e até mortes prematuras. Não havia preocupação com o bem-estar dessas crianças, apenas com a utilidade que podiam oferecer. O aspecto psicológico era igualmente devastador. Sem carinho, sem acesso a brinquedos, sem a proteção da família, muitas crianças cresciam sem referência de afeto. O medo de punições, a sensação de solidão e a ausência de perspectiva marcavam sua forma de ver o mundo. No entanto, em meio a tanta dor, a resiliência infantil também aparecia. Algumas crianças aprendiam a se apoiar umas nas outras, formando laços de amizade e cuidado mútuo. Essa realidade, que pode parecer distante, foi a rotina de milhares de meninos e meninas durante séculos no Brasil. Cada criança que viveu nessa condição representa uma história não contada, um futuro interrompido, uma vida que poderia ter sido muito diferente. Ao olhar para essa infância negada, entendemos o quanto a escravidão não foi apenas uma questão de trabalho forçado, mas também de destruição de sonhos e de gerações inteiras que cresceram sem conhecer o que era ser realmente criança. A infância interrompida dessas meninas e meninos nos lembra que a escravidão não afetava apenas os adultos, mas atingia profundamente todos os aspectos da vida em sociedade. As marcas deixadas nessa geração ecoam até hoje, nos mostrando que o passado não pode ser esquecido. Para compreender a gravidade desse período, é necessário enxergar como até os mais frágeis, que deveriam ser protegidos, foram atingidos de forma brutal. Se a infância dessas crianças já começava marcada pela perda da liberdade e pela falta de afeto, o dia a dia mostrava de forma ainda mais cruel como a escravidão moldava suas vidas. O cotidiano era pesado, rígido e cheio de exigências.
Não havia espaço para escolhas pessoais. Cada gesto era observado, cada movimento controlado. Desde cedo, meninos e meninas eram preparados para as tarefas que passariam a desempenhar. No ambiente urbano, muitas crianças eram destinadas aos serviços domésticos. Eram responsáveis por varrer os pátios, carregar baldes de água, ajudar na cozinha, arrumar camas, limpar utensílios e vigiar crianças brancas da família senhorial. Em alguns casos, eram tratadas como pequenos ajudantes pessoais, sempre à disposição para buscar objetos ou atender chamados. O dia podia começar antes mesmo do nascer do sol e se prolongava até o cair da noite, com pouquíssimo tempo para descanso. No ambiente rural, a situação era ainda mais desgastante. Muitas crianças acompanhavam os pais ou outros adultos nos trabalhos das lavouras. Eram encarregadas de tarefas como afastar pássaros das plantações, carregar pequenas ferramentas, recolher lenha para as fogueiras ou até mesmo transportar cestos com alimentos colhidos. Com o passar dos anos, essas crianças eram progressivamente inseridas nas atividades mais pesadas, até se tornarem parte da engrenagem de exploração que sustentava o sistema. O cansaço físico era apenas uma parte da realidade. O psicológico também era profundamente afetado. Essas crianças cresciam sob um regime de vigilância constante. O medo de repreensões fazia com que estivessem sempre em alerta. Muitas vezes, a simples demora em cumprir uma ordem já era motivo para broncas ou humilhações. Isso criava um ambiente em que a espontaneidade infantil era reprimida. Em vez de rirem alto, corriam o risco de serem punidas. Em vez de expressarem curiosidade, aprendiam a permanecer em silêncio. Além do trabalho e da vigilância, havia outro aspecto doloroso: a separação das famílias. Era comum que crianças fossem afastadas dos pais e mães, sendo levadas para outras casas ou fazendas. Essas separações, vistas pelos donos como parte natural da administração de seus bens, eram verdadeiras tragédias para quem as vivia. Uma criança que perdia o contato com a mãe ou o pai carregava consigo uma ferida emocional profunda, muitas vezes sem nunca mais reencontrar seus familiares. Apesar desse cenário, a solidariedade surgia como forma de resistência silenciosa. Crianças mais velhas cuidavam das menores, ensinavam truques para evitar punições, compartilhavam pequenos momentos de carinho. Esse cuidado coletivo ajudava a amenizar, ainda que minimamente, a dureza do cotidiano. Eram laços invisíveis que mantinham vivas a esperança e a força interior. Outro ponto importante era a ausência completa de escolarização. Ao contrário das crianças livres, que podiam frequentar escolas ou aprender a ler em casa, os meninos e meninas escravizados não tinham esse direito. O acesso ao conhecimento lhes era negado de propósito, pois uma pessoa instruída poderia enxergar alternativas e lutar contra sua condição. Assim, essas crianças cresciam com suas habilidades limitadas às tarefas que lhes eram impostas, sem poder desenvolver plenamente suas capacidades intelectuais. No entanto, mesmo sem a escola formal, aprendiam muito por observação. Assistiam às conversas dos adultos, ouviam músicas, decoravam histórias e assimilavam práticas culturais transmitidas de geração em geração. Dessa forma, guardavam dentro de si a memória de seus antepassados e mantinham viva uma identidade que o sistema tentava apagar. Era através dessas trocas que encontravam uma forma de se sentir pertencentes a algo maior. O cotidiano dessas crianças não era apenas uma rotina de trabalho, era também um processo constante de sobrevivência emocional e física. Cada tarefa realizada escondia o peso da imposição. Cada olhar trocado entre elas carregava a mensagem silenciosa de que, apesar de tudo, ainda havia humanidade dentro daquele cenário. Ao entendermos esse dia a dia, percebemos que a escravidão não foi apenas um regime de exploração econômica, mas também um ataque direto à dignidade humana, desde a infância. O trabalho forçado, a vigilância, a separação familiar e a negação do aprendizado mostravam como cada aspecto da vida era controlado. O cotidiano duro dessas crianças é um lembrete de que a liberdade não é apenas o direito de ir e vir, mas também o direito de viver plenamente cada fase da vida. Para elas, a infância foi interrompida por uma rotina imposta, que roubava não apenas o presente, mas também as possibilidades de futuro.
Embora o cotidiano das crianças escravizadas fosse marcado pela dureza e pela vigilância constante, não se pode dizer que elas eram apenas vítimas passivas de um destino cruel. Mesmo em meio a tantas limitações, havia formas de resistir, de manter viva a chama da esperança e de preservar aquilo que as tornava humanas: o afeto, a criatividade e a memória cultural de seus ancestrais. A resistência começava de maneira silenciosa, em pequenos gestos que escapavam ao controle dos donos. Um exemplo disso estava na brincadeira improvisada. Com pedrinhas, gravetos ou pedaços de tecido, meninos e meninas criavam jogos, bonecos e passatempos que lhes permitiam, por alguns instantes, resgatar o universo infantil que lhes era negado. Essas atividades não eram apenas distrações. Representavam uma forma de manter a imaginação viva, de reafirmar que ainda havia espaço para sonhar, mesmo dentro de uma realidade tão sufocante. A música também tinha um papel fundamental. Desde cedo, as crianças aprendiam cantos e ritmos trazidos da África ou criados no próprio Brasil, que misturavam tristeza e esperança. Muitas vezes, essas canções tinham mensagens ocultas, falavam de liberdade ou de resistência, de forma simbólica. Ao entoar esses cantos, as crianças não apenas participavam da cultura de seus mais velhos, mas também encontravam conforto e união. Era como se cada verso fosse uma lembrança de que, apesar das correntes invisíveis que as cercavam, o espírito permanecia vivo. Outro ponto importante era a oralidade. Como não tinham acesso à educação formal, as histórias contadas de boca em boca se tornavam a principal forma de transmitir saberes. Avós, pais e mães narravam lendas, fábulas e memórias que carregavam ensinamentos de vida e preservavam a identidade cultural. As crianças escutavam com atenção, decoravam e depois transmitiam essas narrativas para outras gerações. Dessa maneira, a memória ancestral se mantinha viva, atravessando séculos de opressão. A fé também era uma fonte poderosa de esperança. Muitas famílias mantinham crenças tradicionais africanas, ao mesmo tempo em que absorviam elementos do catolicismo imposto pelos donos. Dessa mistura, surgiram práticas religiosas que ofereciam consolo e fortaleza espiritual. Para as crianças, participar de rituais, ouvir rezas ou aprender cantigas de fé era uma forma de compreender que existia algo maior do que a dor do presente. A espiritualidade lhes dava forças para acreditar em dias melhores. Além disso, havia uma forma de resistência que se expressava no cuidado coletivo. Crianças mais velhas cuidavam das menores, como se fossem irmãos de sangue. Essa rede de apoio funcionava como um refúgio diante das perdas familiares. Era comum que meninos e meninas órfãos ou separados dos pais encontrassem figuras de referência em outros adultos escravizados que os acolhiam como filhos. Esse sentimento de comunidade fortalecia os laços afetivos e ajudava a enfrentar a solidão. É importante destacar que, mesmo em uma realidade tão dura, muitas dessas crianças sonhavam com a liberdade. Escutavam histórias sobre quilombos, comunidades formadas por pessoas que fugiram da escravidão e viviam de maneira autônoma. Essas narrativas alimentavam a imaginação e faziam nascer a ideia de que era possível, um dia, viver sem opressão. A simples existência dos quilombos representava uma prova de que a escravidão podia ser desafiada e vencida. As crianças também observavam atos de resistência dos adultos. Quando um escravizado se recusava a obedecer, quando fugia, ou mesmo quando cantava e dançava para afirmar sua cultura, isso se tornava um exemplo para os mais jovens. Eles aprendiam, desde cedo, que resistir não significava apenas lutar fisicamente, mas também preservar a identidade, a dignidade e a esperança. Essa resistência infantil, embora discreta, foi essencial para a sobrevivência da cultura afro-brasileira. Graças a esses pequenos gestos, músicas, histórias e crenças atravessaram gerações, chegando até os dias de hoje. Cada brincadeira improvisada, cada canto entoado, cada história narrada foi uma forma de dizer: estamos aqui. Somos mais fortes do que querem nos fazer acreditar. A esperança, portanto, era um ato de resistência. Em meio à dor, essas crianças acreditavam que poderiam ter uma vida diferente, e essa crença era o que as mantinha firmes. A infância interrompida
não destruiu completamente a capacidade de sonhar. Pelo contrário, em muitos casos, fortaleceu a determinação de buscar a liberdade e de lutar, mesmo que de forma silenciosa, contra a opressão. Ao olhar para essa dimensão da história, percebemos que a resistência não estava apenas nos grandes atos de rebeldia, mas também nas pequenas atitudes do dia a dia. O sorriso arrancado em meio à dor, a brincadeira feita às escondidas, a canção entoada ao anoitecer. Tudo isso representava a força de um povo que se recusava a ser apagado. A história das crianças escravizadas não termina no passado. Suas experiências deixaram marcas profundas que atravessaram gerações e ainda hoje influenciam a sociedade brasileira. Para compreender o presente, é essencial olhar para esse legado, reconhecendo tanto o sofrimento vivido, quanto a força de resistência que ajudou a construir a identidade cultural do país. O primeiro ponto é compreender que a escravidão não desapareceu sem consequências. Ao longo de mais de 300 anos, milhões de pessoas foram submetidas a esse sistema, e isso afetou não apenas quem viveu naquele tempo, mas também seus descendentes. Crianças privadas de infância e educação não puderam transmitir heranças materiais a seus filhos. Ao contrário, passaram adiante uma luta constante pela sobrevivência. Essa falta de oportunidades criou um ciclo de desigualdades que persiste até os dias atuais. Outro aspecto do legado é a memória cultural preservada por meio da resistência. Muitas músicas, danças, festas religiosas e formas de expressão que hoje consideramos símbolos da cultura brasileira nasceram justamente da vivência de pessoas escravizadas. As crianças tiveram um papel fundamental nesse processo, pois foram responsáveis por aprender, guardar e transmitir saberes orais, cantigas e tradições que poderiam ter se perdido. Graças a elas, elementos como o samba, o maracatu, a capoeira e as religiões de matriz africana chegaram até nós. Também é preciso refletir sobre a importância da memória coletiva. Por muito tempo, a história da escravidão foi contada de forma distorcida, minimizando a dor vivida pelos escravizados e exaltando apenas os feitos das elites. Hoje, temos o dever de resgatar as vozes silenciadas, dando destaque à experiência das crianças, das mulheres e dos homens que sustentaram a economia colonial à custa de sua liberdade. Reconhecer essa realidade é um passo fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e consciente. O legado também se manifesta no campo da luta por direitos. A história das crianças escravizadas nos lembra que a liberdade não deve ser vista como algo garantido para sempre, mas como uma conquista que precisa ser defendida diariamente. Ainda hoje, existem formas de exploração infantil em diferentes partes do mundo. Ao conhecermos o passado, somos chamados a combater essas práticas e a proteger cada criança para que tenha acesso ao que foi negado a tantas no passado: o direito de brincar, estudar, sonhar e crescer livremente. Outro ponto essencial é a valorização da ancestralidade. Para os descendentes de escravizados, conhecer a história de suas famílias é uma forma de resgatar o orgulho de sua origem. Em vez de carregar apenas a dor, é possível reconhecer também a força, a coragem e a resiliência que atravessaram séculos. As crianças que resistiram, que preservaram cantigas e brincadeiras, que sonharam com a liberdade mesmo em meio à opressão, deixaram como herança a prova de que é possível superar adversidades e transformar sofrimento em identidade. A memória da escravidão, especialmente quando olhamos para a infância interrompida, nos ensina que não basta falar de liberdade como conceito. É preciso garantir condições concretas para que cada ser humano possa viver plenamente. Isso significa lutar contra desigualdades sociais, combater o racismo e promover políticas que assegurem dignidade a todos. O legado das crianças escravizadas é, portanto, duplo. De um lado, revela a violência de um sistema que negou a infância, destruiu famílias e limitou sonhos. De outro, mostra a incrível capacidade de resistir, preservar memórias e alimentar esperanças. Essa herança nos desafia a refletir sobre o que fazemos hoje para que nenhuma criança precise viver realidade semelhante. Ao contarmos essa história em formato documental, não estamos apenas olhando para trás. Estamos, sobretudo, assumindo a responsabilidade de manter viva a lembrança e de transformar a consciência em ação.
Cada vez que reconhecemos essa parte da história, damos um passo em direção a um futuro mais justo. Assim, a memória das crianças escravizadas não é apenas uma página triste do passado. É também uma lição poderosa sobre a importância da liberdade, da educação, do cuidado coletivo e do respeito à infância. São lembranças que ecoam como um alerta. Jamais permitir que injustiças semelhantes voltem a acontecer. O legado delas está presente em nossas músicas, em nossas festas, em nossas expressões culturais e, acima de tudo, na luta por uma sociedade mais igualitária. Honrar essa memória é reconhecer que a liberdade hoje é fruto da resistência de ontem.